Perfeito, agora sim. A partir de agora a gente está gravando. Obrigado, Ju, pelo toque. A partir de agora nós estamos gravando essa aula. Então, aqueles que não quiserem aparecer aí, ter a sua imagem exposta, não liguem a câmera, tá bom? Brincadeira, gente. Acho que ninguém tem essas coisas, não. Desculpa, Ju, era para ter colocado para gravar antes, enfim. Bom, então, voltando à nossa discussão, o que é hipnose, né? Então, por que eu trago essa pergunta para vocês? Eu trago essa pergunta porque é muito comum nós termos uma imagem ou uma informação errônea do que é a hipnose. Eu ouvi dizer que hipnose é uma forma de se dominar a mente de alguém, né? De fazer com que a pessoa, de forma passiva, aceite as nossas sugestões, mas isso vem de algum lugar, né? A gente ouve isso e a gente replica isso. Eu trouxe para vocês um videozinho que daqui a pouco vocês vão assistir, que é um vídeo do Pica-Pau. Quando me perguntavam o que era hipnose, ou quando eu pensava em hipnose, era exatamente aquilo que vinha na minha cabeça. E tem a ver com o que alguém aqui falou, se eu não me engano, foi o Jonas, se eu não tenho certeza. Alguém falou aqui, que era algo, ou foi o Lucas, não sei. Foi algo sobre dominar a mente de alguém, sobre ser o polo ativo de um processo de comunicação e não o passivo, né? Aliás, o hipnotista é como se o hipnotista pudesse dominar a mente de alguém, fazer com que ele fizesse qualquer coisa que ele quisesse, que o hipnotista quisesse, e a outra pessoa, né? E a gente tem essa imagem, porque o cinema vem disso, a mídia vem disso, a literatura vem disso, mas a hipnose não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Nós vamos explicar isso. Eu preciso que vocês entendam, porque em algum momento, se você quiser hipnotizar alguém, você vai ter que explicar isso. Então, gente, anotem as dúvidas, esclareçam, não saiam com dúvida aqui, porque se você seguir as minhas orientações aqui, eu garanto a vocês que amanhã, na próxima aula, você vai chegar aqui falando comigo, ó, aqui eu hipnotizei fulano, hipnotizei ciclano, seguindo aquelas suas orientações, tá bom? Mas o primeiro passo aqui é você entender o que é hipnose, para que você possa explicar para o sujeito que vai ser hipnotizado o que é hipnose. Porque se isso não acontecer, há uma grande chance de você ter alguns problemas durante esse processo e não conseguir chegar ao resultado final. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês veem minha tela aí, né? Afinal, o que é hipnose? E agora eu quero que vocês assistam um pequeno videozinho, eu espero que ele role de boa aqui para vocês assistirem, que é o que eu achava que era hipnose. Eu achava que hipnose era isso daqui. Vocês conseguem ver a tela aí? Voodoo, Bubu. O rei do voodoo. O voodoo é praticado nas regiões mais primitivas. Furado! Chega pra lá, irmã! Voodoo Flamengo! Voodoo é tapiação! Oh, é? Tá sem vídeo. Vamos dar pra ele um pouquinho de magia negra. O que foi isso? Bem, como eu ia... Não está aparecendo o vídeo. Voodoo é tapiação! Oh, está me deixando sem jeito. Eu já vi esse desenho do Pica-Pau. Eu acho que alguém... Vocês estavam falando que não estava aparecendo o vídeo? Não. Só o som, Kim. Ah, sério? Por algum motivo cortou. Vocês estão vendo o slide? Agora vocês estão vendo o quê? A tela do PowerPoint. A tela do PowerPoint, ok. E na tela do PowerPoint não passou o vídeo? Não. Jornada terapêutica de estado. Sério? Está em jornada ainda? Uhum. Deixa eu ver o que aconteceu. Está em jornada, não passou não. Ué, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver se eu... Tem apenas o áudio que a gente está escutando. Mudou o slide para vocês? Agora sim. Agora Mudou. Poxa vida, eu vou passar o vídeo de novo, tá bom? E a gente vai ter que ficar nessa tela aqui, porque deu algum bug aí. Vou passar o vídeo de novo, hein? Vamos lá. O rei do voodoo. O voodoo é praticado nas regiões mais primitivas. Furado! Chega pra lá, irmã! Voodoo
negra. O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Está me deixando sem jeito. Agora viram? Sim. Deu para ver, né? Então, na minha cabeça, gente, hipnose era isso. Hipnose tinha a ver para mim com voodoo, com espiritualidade, com dominar mente. Essa era a minha percepção e a minha concepção do que era hipnose. Com o tempo, com os estudos, com o conhecimento que hoje adquiri, eu descobri que não tem absolutamente nada a ver. E acreditem vocês são hipnotizados todos os dias, todos vocês, sem exceção. E detalhe, vocês hipnotizam também todos os dias, sem exceção. Todos nós fazemos isso. Todos nós entramos em hipnose, todos nós hipnotizamos as pessoas. E é isso que eu quero que vocês entendam no dia de hoje. É isso que eu quero que vocês percebam no dia de hoje. E quando você perceber que é tão simples e tão fácil que você já pratica, aí você vai conhecer estratégias e técnicas para fazer com que isso seja ainda mais poderoso. Agora, nós precisamos diferenciar as coisas aqui. Uma coisa é a hipnose e uma outra coisa é a hipnoterapia. E existe uma diferença gigantesca entre elas, ok? Hipnose é uma coisa, a hipnoterapia é outra. E é legal falar isso porque muitos de vocês estão aqui achando que hipnose faz terapia. Ah, eu fiz uma terapia com hipnose. Ok, uma terapia com hipnose é hipnoterapia. Mas eu não passei por uma hipnose e resolvi o meu problema. Não é assim. Não funciona assim. Existe uma... Lembra que na aula de amanhã vocês vão conhecer uma estrutura por trás de um processo? Eu vou trazer para vocês o que não ensinam em treinamentos de jeito nenhum. Eu entrego, mas não ensino. Existe uma estrutura para que a hipnose se torne um processo terapêutico e dê resultado terapêutico, tá bom? E é essa estrutura que eu quero trazer para vocês. Quando você tem essa estrutura por trás e utilizando a hipnose dentro dessa estrutura, nós temos a hipnoterapia. Então, a hipnoterapia é a utilização da hipnose no ambiente terapêutico para que se faça terapia. Pode ser para controle de dor, anestesia, analgesia, pode ser para controlar a ansiedade, para tratar uma ansiedade, uma fibromialgia, uma depressão, enfim, independente do que for no ambiente terapêutico, quando se utiliza a hipnose dentro do ambiente terapêutico com estratégias terapêuticas, nós estamos falando de hipnoterapia. A hipnose por si só não faz nada além de liberar ou permitir um acesso a uma área do nosso subconsciente, que é só uma metáfora, né? E a gente está falando aqui de emoção, de aprendizado, de aprendizagem, tá bem? A gente consegue acessar com mais facilidade através da hipnose e, se utilizada de forma correta, a gente provoca mudança, promove mudanças, tá bom? Então, não existe hipnose, vou fazer uma hipnose e vou ajudar o sujeito a ser da dor. Não. Eu vou fazer hipnoterapia, vou utilizar a hipnose dentro do ambiente clínico. É o primeiro toque para vocês, tá bem? Bom, tem um pessoal entrando aí, Marlon Rodrigues, bem-vindo, Marinês, bem-vinda, Wesley, bem-vindo, deixa eu ver, Cássia Mâncio, bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Bom, obrigada. Agora vocês estão vendo a tela aí, né? Será que eu vou ter que passar os slides todos aqui? Valeu aí. Eu acho que vou ter que passar os slides todo manual aqui. Bom, já que hipnose não é nada de domínio mental, como eu disse para vocês, todo mundo concorda comigo aí que hipnose não é domínio mental ou alguém acha que hipnose tem a ver com domínio mental? Se te achar, gente, vamos bater papo, que vamos discutir, não tem problema não. Eu estou aqui aberto a ser convencido. José Nunes, boa noite, minha internet está oscilando, estou aprendendo aqui com você, gratidão por essa oportunidade. Seja bem-vindo, seu José, espero que a gente possa contribuir sim. Bem-vindo. Bom, pessoal... Professor, posso dar uma opinião em relação à hipnose? Por gentileza, quem foi que falou? É o Lucas.
Lucas, bem-vindo. Desculpa, pode falar. Tem um filme que tem um exemplo de um rapaz que foi hipnotizado e ele acreditava que toda mulher feia que ele via era linda. Aliás, ele tinha uma namorada que era muito gorda, mas ele via ela como se fosse muito magra. E pelo filme ele estava hipnotizado e o amigo dele pediu ao hipnotizador para quebrar a hipnose para ele poder ver a realidade das moças. Isso é uma hipnose ou isso é uma mídia ou é um entretenimento? Bom, existem estratégias, Lucas. É possível que você alucine com a hipnose, que você veja uma outra pessoa, ou seja, um estereótipo, né? Se for o caso, alucine e veja uma outra pessoa no corpo de outra. Isso é possível. E aí a gente vai entrar numa discussão do que é real, porque, na verdade, tudo que você vê é uma alucinação. Tudo que você vê é uma alucinação. Mas aí é mais avançado, sei lá, no Master você vai entender isso. Mas sim, é possível que isso ocorra. Mas da forma como aconteceu no filme, eu acho que o nome do filme é... Quem conhece esse filme, gente? O nome está na ponta da língua, eu não consigo lembrar. O Amor é Cego. O Amor é Cego, com o Blackjack. Muito bom, Flávio. Flávio conhece tudo também. Obrigado, Érica. Obrigado, Flávio. O Amor é Cego. Tem elementos ali que são possíveis, que é possível de ser recriado com a hipnose, sim. Agora, dizer que aquilo tudo é verdade, né? Não tem como. Mas você quer falar de filme? Você já assistiu Get Up? Ou Corra? Não. Puta de uma mentira sobre hipnose. O sujeito entra em hipnose e passa anos em hipnose, a mente dele é dominada e ele vira escravo, e aí, enfim. Né? Tem um outro filme agora, Hipnose é o nome do filme, não é isso? Hipnose? Que é uma outra... Mas é assim que vendem pra gente. Tá na Netflix, assistem lá, Hypnotic, alguma coisa assim. Então, assim, a mídia vai vender pra gente várias mentiras, né? E é o que vende, porque se você for vender hipnose do jeito que ela é, não vende, né? Quem quer, não vai vender, né? Quem quer, enfim, tem que fazer a coisa ficar mais midiática mesmo. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Mais dúvida aí? Então a hipnose, ela pode te levar... Aquele que na Fórmula 1 perto da escola. Quem foi que falou? Desculpa. Qual foi a dúvida? Desistiram de falar? Então, eu estava falando, a hipnose, ela pode te levar a ter uma certa visão, uma alucinação das coisas, ou isso aí é só entretenimento? A hipnose, ela pode mudar a sua percepção, ou ela pode te dar uma nova percepção das coisas. Sim, é possível sim, tá? Mas como eu te disse do filme, do comentário que você trouxe, aquilo é muita ficção. É possível, por exemplo, se você for no YouTube, você vai ver alguns vídeos meus. Tem um vídeo lá que o menino está alucinando na orla de Camburi, inclusive num pós-treinamento. Aliás, vocês fazem isso, tá? A gente vai para a rua. Agora a gente está conseguindo ir, né, pós-pandemia, ou nesse período de pandemia. Vocês vão para a rua, vão hipnotizar pessoas que vocês nunca viram, vão fazer hipnose de palco na rua, não é o que a gente faz na clínica, tá, gente? Aí você vai fazer o sujeito alucinar, ver o ídolo. Tem um vídeo meu lá que o menino está vendo como é que é, gente? Aquela que dança lá, a carioca. Eu sou péssimo em música. Anitta. Aí ele vê a Anitta e, pô, abraça, beija, chora, tira foto. Você é o amor da minha vida, se declara, enfim. E ele tá ali, tá vendo. Em sala de aula eu faço isso com vocês o tempo todo, tá, gente? Vocês vão ver. Aliás, vocês vão fazer isso também. Vocês vão aprender. Isso é a coisa mais simples para se fazer. Mas o que acontece? O que muda é a percepção do sujeito. Agora, aquilo que a gente vê no cinema é verdade? Não, é exagerado, né? Então, pega algo que é desse tamanho e faz ficar desse tamanho. Kim, eu vi o sujeito comendo uma cebola e falando que era maçã. É possível? Claro, super tranquilo, super normal. Vocês vão aprender a fazer isso aí antes do almoço do primeiro dia, do primeiro dia do curso, já estão fazendo, sem problema nenhum, ok? Mas não é o interesse do treinamento, não é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu preciso que vocês aprendam isso para vocês praticarem, ganhar segurança com relação à hipnose, mas a entrega é muito maior do que isso. A gente fala que a gente aprende a hipnose de palco, esse tipo de brincadeira, e se apaixona por isso, mas a gente casa mesmo com a hipnoterapia, mudando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas, agregando de fato a vida das pessoas.
mas muito disso que você vê é uma supervalorização daquilo que de fato acontece. Tá bom? E aí, meu amigo, vem? Tá nesse plantão agora? Acho que o Vânio se empolgou ali. Mais alguma dúvida com relação a isso? Ok, beleza. Bom, então, quando a gente fala o que é hipnose, eu preciso trazer alguns conceitos para vocês, né? Deus. Vânio, seu áudio está aberto, meu amigo. Por gentileza. Então, eu trouxe alguns conceitos para vocês, para que a gente entenda o que é hipnose, ok? O primeiro conceito que eu acho importante é aqueles que tiverem caneta na mão, lápis e caneta. Acho que a Ju falou para vocês trazerem lápis e caneta, né? Oh, desculpa, caneta e papel. Falou? Bom. Então, anotem o primeiro conceito aí, que é muito importante, sobre o que é hipnose. Estão vendo o slide aí? Hipnose é um conjunto de fenômenos específicos. Estão conseguindo ver? Sim, sim. Ah, beleza. Então, vamos lá. Sim. O primeiro conceito que eu gostaria que vocês entendessem, para a gente poder discuti-lo, é que hipnose é um conjunto de fenômenos específicos e naturais. Anotem esses naturais, grifem esses naturais, faça estrelinha, coloque coraçãozinho, faça o que você quiser, mas deixe claro. Conjunto de fenômenos específicos e naturais da mente que produzem diferentes impactos, tanto físicos quanto psíquicos. E esses fenômenos podem ser induzidos ou autoinduzidos através dos estímulos provenientes dos 5 sentidos, sejam eles conscientes ou não. Olha só que isso. Então, eu estou falando que hipnose... Quem falou isso foi o Koenig. Hipnose é um conjunto de fenômenos específicos e naturais. Se é natural, gente, isso acontece com qualquer pessoa, independente de quem seja, é natural. Eu preciso ser ungido para poder fazer hipnose com alguém? Eu preciso ter poderes especiais ao entrar na mente de alguém para fazer hipnose? Não, não preciso, isso é natural. Qualquer um faz. Agora vão querer te vender, tem um monte de gente que quer te vender um método que faz aí, porra nenhuma, isso é caô, conversa fiada querendo vender. Enfim. Não existe isso, qualquer um faz hipnose, desde que você siga, que você entenda, compreenda a essência. E o objetivo desse primeiro dia é trazer essa essência para vocês. Eu quero que vocês entendam essa essência do que é a hipnose, o que é o processo de psicoterapia, para que amanhã vocês comecem a aprofundar e consigam realmente ter resultados, tudo bem? Então, esquece que você precisa ter um conhecimento extravagante, que você precisa ser um ungido para poder fazer hipnose. Essa conversa é fiada, ok? É um fenômeno natural. Natural, acontece todo dia, com todo mundo, o tempo todo. Esses fenômenos, eles produzem diferentes impactos, tanto físicos quanto psíquicos. Kim, a hipnose pode atuar de forma física? Pode. Psíquica? Aham. Esses fenômenos podem ser induzidos ou autoinduzidos através de estímulos provenientes dos 5 sentidos. E aqui, eu tenho um pouco de discordância acerca desse conceito, porque eu entendo que todo o processo de hipnose é um processo de auto-hipnose, ou seja, o sujeito passivo, que não é passivo, ele tem que se auto-hipnotizar, ou seja, o sujeito que vai passar pelo processo de hipnose, vai ser hipnotizado, ele faz o processo, não é você. Não é você hipnotista. Você o conduz para que ele entre no estado de hipnose, ok? Isso tem que ficar claro, porque isso é, de certa forma, meio que broxante, né? Porque, eu queria dominar a mente da galera, queria hipnotizar É meio que broxante para quem queria essas coisas, mas, por um outro lado, principalmente para o terapeuta, isso é muito poderoso. Por quê? Isso tira de você uma carga, um peso das suas costas, porque se o processo não funcionar, e se você seguir o protocolo que eu vou entregar para você ensinar passo a passo, se você seguir o protocolo, se você fez como deveria fazer e o processo não funcionou, a culpa não foi sua, foi do sujeito que não seguiu o protocolo. E isso você não faz por ele, isso tem que ficar claro para você, você vai se empoderar quando você entender isso. Isso você não faz por ele. Principalmente na clínica, gente, processo de mudança, vocês vão entender
eu vou aprofundar bastante com vocês, o processo de mudança, ele não depende de você terapeuta, não. Quem estuda psicoterapia a fundo, como eu estudo, entende, e eu trago isso para vocês, que o processo de mudança depende quase nada do terapeuta e muito do paciente. Se o paciente não estiver engajado no seu processo, dispensa ele. Dispensa ele. Você vai estar fazendo um favor para você, para o seu nome e para o seu paciente. E eu ensino isso para vocês no tete-a-tete. Talvez aqui eu não traga, mas no curso vocês vão pegar isso mastigado, né? Porque a gente não quer dispensar o paciente e nem quer que ele saia sem resultado. Então, a gente vai usar uma estratégia para que ele se engaje no processo, tá bem? Mas, enfim, esse processo é dele, não é seu, ok? É a minha discordância do Kahneman com relação a esse conceito dele. Mas o conceito é muito bom, muito válido, anotem, porque ele pode ser muito importante para vocês. Um segundo conceito também que é muito importante, e eu gosto muito de utilizar em todos os treinamentos, quem foi aluno meu já viu isso aqui também, é que hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido. Olha o natural aí de novo, gente. Natural de novo. É um processo, é um estado alterado de consciência, natural ou induzido, com um objetivo específico. Agora, eu vou pegar no pé de vocês com relação a isso. Hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido, com um objetivo específico. Anotem, grifem esse objetivo específico aí. E vocês vão entender por quê. Ok? Se eu coloco o sujeito em hipnose sem nenhum objetivo, eu não fiz hipnose. Eu gerei um transe, que é supernatural, acontece todo dia, vocês vão entender sobre isso também. Daqui a pouco eu vou falar sobre transe. Então, olha só. Se eu coloco, por exemplo, eu faço uma indução chamada indução de Dave Elman, a Juliana amanhã vai mandar para vocês essa indução. Para todos aqueles que estão inscritos, vai receber a indução de Elman, para que vocês leiam, decorem, né? Para que vocês possam utilizar, e a gente vai ter espaço para isso, principalmente no curso. Então, se você faz a indução e leva o sujeito a um estado de transe e não tem um objetivo específico, ou seja, você não sugestiona, você não tem hipnose, você tem apenas o transe e não a hipnose. Aqui, transe e hipnose são coisas diferentes. Vocês vão entender isso também. Transe é uma coisa, hipnose é outra coisa. Lucas, pois não? O que é transe? Você vai entender daqui a pouquinho o que é transe. Aguarda essa pergunta aí que você vai entender o que é transe, tá bom? Daqui a pouquinho mesmo, daqui a uns minutinhos. Agora entenda que transe não é hipnose. Não há hipnose sem transe. Mas há transe sem hipnose. Tudo bem? Anotem isso. Não existe hipnose sem transe, mas há transe sem hipnose. Tudo bem? Anotem isso, que daqui a pouquinho isso vai fazer sentido para vocês. Um terceiro conceito, e esse eu preciso que vocês não anotem. Eu preciso que vocês decorem ele. Deixa eu ver no chat o que está vindo de mensagem. A Cássia, eu concordo, é um processo ativo. Sim, Cássia, é processo ativo. Tanto na psicoterapia, qualquer que seja a estratégia psicoterapêutica, quanto na hipnose, essa é uma grande verdade. Ok? O Guilherme falou que não está ouvindo. Guilherme, você está com algum problema no seu áudio, se ainda não estiver ouvindo. Preciso ganhar dinheiro para comprar uma câmera, Zé Hamilton. Estou no celular, ok. Eu acho que eu voltei demais. Ave Maria. O meu tá tranquilo, já Ok. voltou há muito tempo. Beleza. Show de bola. Acho que eu peguei mensagem muito antiga. Bom, pessoal, esse conceito aqui é muito importante. Então, esse aqui eu gostaria que todos vocês anotassem para decorar. Porque ele vai ser a base desse primeiro dia nosso. Aliás, vai ser a base desse treinamento, tá bom? É óbvio que eu não consigo aprofundar com vocês nesses 3 dias, nessas 8 horas que eu me propus a estar aqui com vocês, mas eu vou trazer muita coisa importante, e isso é muito importante. Anota esse conceito que é do Jerry Kahneman. O conceito de hipnose do Jerry Kahneman é o que a Maria conheceu, ok? Com toda certeza, lá no instituto que ela se formou. E é o que eu utilizo dentro desses treinamentos básicos. Por quê? É um conceito raso do Kahneman,
é muito bom para iniciantes, para quem está começando com psicoterapia, é muito interessante e tal, mas a gente aprofunda muito mais lá no Master, aí eu vou trazer neurociência para vocês vão entender a teoria das emoções conceitos da Lisa Feldman, enfim, aí vocês vão ter muita informação para favorecer esse processo de vocês. Mas para essa base, para o HC, para hipnose clínica e para hipnose clínica regressiva, o conceito que a gente utiliza, que faz a diferença nos nossos atendimentos, é a do Jerry Keim, que hipnose anotem, atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Então, a hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Aí você está aí me xingando por dentro, aqui. Ô, gente, eu falo palavrão, viu? Espero que vocês não fiquem chateados. Se ficar, eu peço desculpa, mas eu vou falar do mesmo jeito. Que porra é essa de pensamento, de fator crítico, Kim? Eu não sei o que é isso. Mente consciente, mente subconsciente, você está falando uma língua que eu não entendo. Eu vou trazer tudo isso para vocês, ok? Entendam que isso tudo é uma metáfora. Assim como era a metáfora quando Freud falava sobre mente inconsciente, ego, id, superego, enfim. São metáforas para explicar o funcionamento da nossa mente, né? E a nossa mente também é uma grande metáfora, né? Porque a mente simplesmente não existe. Mente é um processo que ocorre... A mente nossa mente, são processos que ocorrem dentro do nosso cérebro. Mente não é palpável, não é real, né? O cérebro, que é onde ocorrem todos esses processos, é palpável, é real, é físico. A mente não, ok? Então, para a gente explicar a mente, a gente tem que criar uma metáfora. E aí, o Keim, ele traz uma metáfora que é super didática, super poderosa para ser explicada, e eu a utilizo nos meus treinamentos. Que hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. E vocês vão ver como isso é poderoso e importante, ok? Todo mundo anotou aí? Que hipnose, eu vou perguntar, hein? Vou fazer uma perguntinha aqui. Eu vou pegar alguém que não falou nada ainda, vou perguntar. Vou deixar vocês anotarem e vou perguntar. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir aqui para o Jonas. Jonas, o que é hipnose? Segundo Keim. Peguei no seu pé, né, Jonas? Eu estou aqui. Bom, pelo que eu estou entendendo, a hipnose seria você vencer uma certa resistência da mente da pessoa para você poder, não induzi-la, né, mas convencê-la a fazer alguma coisa que fosse interessante para ela, inclusive, também. Né? Ela tem que estar interessada também para você. Anota aí, Jonas. Um conceito extremamente importante que vocês vão utilizar durante esses 3 dias, e se você for utilizar a hipnose na sua vida inteira, você vai utilizar isso. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável, ok? Eu entendi a sua resposta, é importante e interessante, mas eu gostaria que você decorasse e aprendesse esse conceito. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. E por que eu falo isso para vocês? Pois não? Quem falou? Sou eu mesmo. A questão é, o que seria esse fator crítico a que você se refere? Muito bom, muito bom. Vou trazer isso para você daqui a pouquinho. Olha só, eu vou fazer igual o Jack Estripador, em partes, ok? A primeira parte, entenda esse conceito, leia esse conceito, decore esse conceito, agora você vai entender. Eu vou trazer essa explicação, porque tem mais gente aí, tá? Com essa dúvida. Eu vou trazer essa explicação nesse próximo slide aqui. Conseguem ver esse slide aí, pessoal? Maria, ok? Beleza. Nesse slide você está vendo aqui a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Deixa eu pegar uma canetinha para poder riscar aqui para vocês verem melhor. Ok. Bom, mente consciente. Deixa eu pegar aqui. Estão vendo a mente consciente aí?
A mente consciente é essa parte aqui, ó, de fora. Esse aqui é um modelo da mente de Jerry Keim. É como ele explica a mente do sujeito. Essa parte de azulzinho aqui é a mente consciente. Para Keim, a mente consciente ela é responsável pelo memória de curto prazo. O que é memória de curto prazo? Eu vou perguntar aqui, deixa eu ver aqui, quem vai ser meu Cristo agora? Eu vou pegar Marta. Marta, você pode abrir o microfone, por gentileza? Só o microfone. Ok. Qual que é seu nome? O nome? É? Marta. Marta. Marta, você fez esforço para lembrar o nome? Não. Marta, qual o seu endereço? Você sabe? Não, não fala o seu endereço, não. Mas me fala o nome da sua rua. Você sabe? Sei sim, Padre Guerra. Padre Guerra. A Marta, obrigado, Marta. Para me responder essa pergunta, a Marta usou a memória funcional ou a memória de curto prazo dela. E essa memória, ela é um programinha que roda dentro da mente consciente. Ela utilizou, então, a mente consciente para me dar uma resposta. A mente consciente também é responsável pelos processos analíticos, gente. Por exemplo, faço isso ou faço aquilo? O que é melhor para mim? Quando eu estou nessa análise, fazendo essas análises, eu estou usando a mente consciente. Quando eu estou com atenção, atento a algo, prestando atenção em algo de forma consciente, né? Eu também estou utilizando a mente consciente. Quando eu estou raciocinando, 2 mais 2, qual o melhor caminho? Eu também estou utilizando a mente consciente. Então, para Keim, a mente consciente é responsável pela memória de curto prazo, pelos processos analíticos, pela atenção plena e pelo raciocínio. E uma outra característica da mente consciente é a força de vontade. Olha só, toda vez que você está utilizando a força de vontade, você está utilizando a sua mente consciente. Alguém aí será que alguém aí, eu duvido que tenha alguém nessa sala que tenha feito isso. Alguém aí já começou uma dieta e não foi para frente? Tinha uma força de vontade gigantesca. A Juliana não, né? Não, não. A Marta também não, claro que não. Toda segunda. Toda segunda a gente começa, né? Até que a gente passa em frente ao McDonald's. Ou aquela churrascaria, né? Então, gente, por que isso acontece? Porque a gente está utilizando a força de vontade. E a força de vontade é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Só que ela precisa vencer algumas limitações e ela não consegue romper essas limitações. Eu vou explicar que limitação é essa para vocês. E por isso que força de vontade por si só não provoca mudança. Quem é terapeuta já deve ter vários pacientes que chegam, nossa, eu tento e não consigo, eu faço de tudo e não consigo isso, não consigo aquilo. Por quê? Ele está utilizando a mente consciente. E a mente consciente, ela não tem a capacidade de promover mudança. E vocês vão entender isso a fundo hoje ainda. Gente, se vocês tiverem alguma objeção daquilo que eu estou falando, alguma dúvida, fiquem à vontade para a gente bater um papo aqui, tudo bem? Bom, apresentei para vocês a mente consciente e Keim falou dessa mente consciente, né? Falou que hipnose era atravessar o fator crítico de quem? Da mente consciente. Olha só, então vocês já entenderam o que é a mente consciente. Agora, quem é o tal do fator crítico? Cenas do próximo capítulo, porque eu vou falar quem é o subconsciente agora. Olha só, de vermelho, eu vou marcar aqui a mente subconsciente para vocês, ok? Essa aqui é a mente subconsciente, segundo Jerry Keim. Percebem aí? De vermelho é a mente subconsciente. A mente subconsciente é responsável por hábitos. Toda vez que você está replicando algum hábito, você está utilizando a mente subconsciente, ok? Estou praticando qualquer hábito, eu estou utilizando a mente subconsciente.
Tudo bem? Então, hábitos estão dentro da mente subconsciente. Aqui quer dizer, então, que o hábito de falar um palavrão, eu utilizo a mente subconsciente? Se é um hábito, sim. Ok? Aqui, deixa eu melhorar essa caneta aqui. Sim, posso Oi. fazer uma introdução aqui de um livro que eu li em relação ao subconsciente? Pode sim, quem está falando é o Lucas. Lucas, pode falar. Eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Joseph Murphy, isso. Sim, ele fala muito que se você mentalizar o subconsciente, aquilo que você deseja muito, aquilo acaba acontecendo algum dia na sua vida. E não sei se isso aí é uma coisa realmente verdadeira, se é uma coisa, sei lá, sobrenatural. O que o senhor acha? Olha só, o Joseph Murphy, ele escreveu esse livro no início dos anos 1000, aliás, nos anos 1900, mas já por influência de um autor lá dos anos 1800. E aí ele populariza uma ideia que depois a gente vai ver lá no O Segredo, né? De que a nossa mente é responsável por criar toda a nossa realidade. Isso é uma grande verdade. Mas da forma como o Joseph Murphy traz, parece ser muito simplista a aplicação, né? É poderoso. Inclusive, eu trago um vídeo no HC. Você é de que Eu moro em Vila Velha. Você é de Vila Velha, né? Eu trago um vídeo no HC, no treinamento, que é inspirado no livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, falando exatamente sobre isso. Só que ele é tão simplista que eu prefiro trazer para vocês e depois trazer uma estratégia para se tornar isso mais poderoso. Por quê? Ele traz uma estratégia de nível consciente para mudar algo que está no subconsciente. Não é assim? O que ele fala? Ele fala de visualização, de mentalização. Não é assim? Não é assim, Lucas? Isso mesmo. Correto. Então, ele está usando uma estratégia de nível consciente através de quem? Da força de vontade. Então, ele usa a força de vontade para promover uma mudança aqui dentro da mente subconsciente. Você vai entender por que isso não é tão poderoso, por que isso é tão difícil de acontecer. Faz sentido o que ele faz? Fala. Muito sentido. Faz muito sentido, mas tem uma estratégia para tornar aquilo mais poderoso. Eu vou ensinar isso para vocês. O nome dessa estratégia é hipnose. Tá bom? E você vai entender por quê em minutos. Então, a mente subconsciente, ela tem a memória permanente. Se eu falar assim, quem foi falar Marta? Você lembra, Marta, do que você tomou no café da manhã no seu aniversário de 3 anos? Eu lembro nem que eu tive 3 anos. Você não lembra nem que tinha 3 anos, né? Por quê? Não. Porque você está de forma consciente tentando buscar uma memória que está guardada em algum lugar da sua vida, da sua mente. Só que ela está dentro da sua mente subconsciente. A mente consciente, ela tenta buscar essa memória aqui dentro e não consegue, mas ela está aí gravada. Com a hipnose, eu consigo te levar exatamente nesse mesmo minuto que você estava tomando seu primeiro café da manhã, o seu primeiro café da manhã, na manhã do seu aniversário de 3 anos que eu falei, né? Com a hipnose, eu consigo te levar lá. Aliás, se você consegue ir para lá, eu te guio e você vai. Tá bom? Gente, tem um caminhão na frente de casa aqui, então tem um barulho bem interessante. Essa aula está sendo feita de casa, então a gente vai passar por essas coisas. Kim, oi. Só falando com você, hoje a gente estava saindo do escritório, eu e a doutora Penha, que é minha madrinha, e foi um motivo da conversa que a gente teve dentro do carro, entendeu? Que ela começou a perguntar assim, ela me perguntou, você lembra que você comeu ontem? Eu falei, minha mente não traz. Uhum. Aí ela estava falando sobre a memória de curto prazo e de longo prazo. Uhum. A diferença dela, assim, uma quantidade de tempo, tem uma quantidade de tempo Não. que pode se especificar, o curto prazo? No processo terapêutico, por exemplo, na regressão, quem vai fazer o curso de regressão aí vai presenciar isso e vai conseguir trabalhar isso. Na regressão, a gente consegue voltar, inclusive, no útero. Nos primeiros 3 meses ali de gestação, você já começa a sentir emoções. Não são suas essas emoções,
A emoção é da sua mãe. Mas muitas vezes afeta o feto e muitas vezes o sujeito chega lá na sua clínica falando de insegurança, de medo, algo parecido, e aí você já acende uma luzinha. Fala, pô, vai... E ele fala, eu não sei o que aconteceu, nunca aconteceu nada, eu sempre fui assim desde a infância. E aí você já começa a alucinar que pode ser uma possibilidade, num processo de regressão, esse sujeito voltar ao útero. Então, e aí ele volta e a gente identifica que é o útero, eu ensino vocês a identificar que é a regressão ao útero, e aí ele volta e ele sente tudo de novo, aquilo que acontece de forma real com ele ali, e aí ele entende que não está rolando com ele, que não é ele, né, dele aquela emoção, e a gente ressignifica. Então, assim, não existe uma limitação de tempo, não. Qualquer coisa que você já viveu, desde que haja uma referência, é possível, eu consigo, e vocês vão aprender isso também, nos cursos, no treinamento presencial. Você aprende a conduzir o seu paciente a esse momento, seja ele bom ou seja ele ruim. Tudo bem? Ok, tudo bem, obrigado. Tá bom? Imagina. Queria fazer uma pergunta. Pois não. Uma vez que a gente entende que os fatos são diferentes das percepções dos fatos, né? E que você falando que você pode retornar a uma lembrança de infância e ressignificá-la, as lembranças que estão lá guardadas, elas são plenamente confiáveis? Não. Nenhuma memória sua é real. Nem... Tá vendo esse aqui? Sim. Tenta lembrar agora para você ver. Já não é mais real. Não é real. Tem um livro muito interessante sobre isso, do Mindley. Como é que é? Eu vou trazer o nome para... Me fugiu o nome agora, mas eu vou trazer o nome para vocês. Eu trago, se eu não trouxer aqui, eu levo... na próxima aula eu trago para deixar anotado aqui. Deixar anotado aqui. Mas tem um livro que fala bastante sobre isso. Nossas memórias não são reais. Não existe memória real. Só que memória visual, auditiva e sinestésica. A emoção é. E é aí que entra o processo de terapia de resultado. É o real. É aí que entra a minha metodologia, onde faz a coisa acontecer. Porque se eu não posso confiar nas lembranças, o que adianta ressignificar uma lembrança? Né? Essa é a pergunta que você pode fazer. E faz todo sentido. Sim. É porque a gente não ressignifica a lembrança. A lembrança é a mesma. Se você foi abusado na sua infância, a lembrança ela vai continuar lá. O problema é que quando você... Se o seu paciente foi abusado e ele lembra desse abuso, quando ele lembra desse abuso, ele lembra com uma carga emocional muito pesada. Porque não vem a cena só, vem a emoção. A cena é só a cena, gente. A cena é só a cena não é nada. Nada. Depois, tem mais. O problema é a emoção. Então, o que você vai aprender é ressignificar a emoção. A cena continua a mesma. A cena é a mesma. Você não precisa mudar a cena. Porque beleza, quero apagar, sem problema. Mas o importante é a emoção. A gente trabalha aqui com emoção. Isso vai ficar muito mastigado para vocês nesses próximos 3 dias. Mas uma ótima pergunta, Jonas. Excelente. Ok. Pois não, alguém estava falando e eu cortei. Quem era? Não lembro, não sei. Se alguém quiser falar aí, gente, só falar, tá bom? Bom, então a mente subconsciente ela é responsável pela memória permanente, por todas as suas emoções. Olha só. Todas. Jonas, eu não falei uma ou outra, eu falei todas as suas emoções estão gravadas na sua mente subconsciente. Todos os seus hábitos, as fobias, os medos, sua preguiça, se você é um cara preguiçoso, se você é um cara corajoso. Gente, todo programinha que você tem, que roda dentro da sua mente, seja, eu sou um cara amoroso, eu sou um cara triste, eu sou feliz, eu tenho depressão, tudo isso roda dentro da sua mente subconsciente. Subconsciente. Olha só, já falei da mente consciente e falei da mente subconsciente, tudo bem? Por aqui, até aqui tudo bem para vocês? Mente consciente, responsável pela memória funcional, pelo raciocínio, ela é analítica, responsável pela força de vontade. Muito importante, nós passamos 95% do tempo nosso dentro dela, ela é muito importante. A função da mente consciente é basicamente economizar energia. Energia. Essa porcariazinha que você carrega aqui, ó, nessa cachola, que pesa cerca de 1,3 kg, ela consome cerca de 30% de toda a sua energia corporal. Estou falando de ATDP. ADP e ATDP, né? Eu estou falando de energia mesmo, de energia vital. 30% da sua energia é consumida por um órgãozinho que pesa 1,3 kg.
E aí, com a evolução, o seu cérebro aprendeu a economizar energia. E a mente consciente, ela é ótima nisso. Quando eu pergunto para Maria da Penha, qual é o seu nome, Maria da Penha? Ela fala, meu nome é Maria da Penha, Kim. Você acabou de falar. Ela está usando a mente consciente, ela não precisa se esforçar. Mas se eu perguntar para Maria da Penha, qual foi o café da manhã do dia 13 de abril de 1947? 77, desculpa, 47. 77. E aí a Maria da Penha vai falar assim, Kim, ela vai se esforçar e não vai conseguir lembrar. Ela vai gastar tanta energia que você vai olhar e falar, para, chega, precisa economizar energia. Essa é a memória que está gravada no subconsciente. Para acessar o subconsciente, eu gasto muita energia. Mas eu consigo acessar essa memória. Ok? Principalmente se ela for uma memória emocional. É mais fácil ainda. Então, gente, olha só. Eu tenho a mente consciente e tenho a mente subconsciente. Vocês já entenderam que a mente subconsciente é muito poderosa, não é? Tudo que você é, Cássia, tudo que você está dentro da sua mente subconsciente. Tudo. Se você é essa mulher aí, trabalhadeira, que está dobrando um lençol agora, assistindo aula, se esforçando para aprender e mesmo assim trabalhando, ainda fazendo as coisas de casa, é porque você é uma mulher esforçada. E esse ser esforçado é algo que é um programa que roda dentro da sua mente subconsciente. Então, só que tem um problema. Eu não consigo ir lá na mente subconsciente agora que fala assim, agora eu quero instalar um programa de super esforçado para ser mais esforçado que a Cássia. Eu não consigo fazer isso. Não de forma consciente. Por quê? Porque entre a mente consciente e a mente subconsciente, existe um cara chamado de fator crítico. Lucas, a sua resposta. Existe um cara chamado fator crítico. E ele protege a mente subconsciente de toda e qualquer tentativa de mudança da mente subconsciente. Consegue entender que a mente subconsciente é muito poderosa? E se ela é poderosa, ela precisa de alguém que a proteja. Quem protege essa mente subconsciente é o fator crítico. Ele é o responsável por essa proteção. Kim, então como que eu faço para tratar, por exemplo, a ansiedade do sujeito? Porque eu já entendi, Kim, que a ansiedade ela está instalada, é um programinha que está instalado aqui, ó, na mente subconsciente. A ansiedade é um programa que está instalado aqui. Concorda comigo, galera? É um programa que está instalado aqui na mente subconsciente. A fobia é um programa que está instalado aqui na mente subconsciente. A depressão é um conjunto de programas que estão instalados na mente subconsciente. Meu medo de barata é um programa que está instalado na mente subconsciente. A hipnose serve para isso, para acabar com essas fobias? Serve para acabar. Ela é uma estratégia que você vai utilizar para acabar com essas fobias, mas não é a hipnose que vai fazer, não. A hipnose vai fazer nada. A hipnose não faz porcaria nenhuma sozinha. A hipnose, ela favorece um processo, ela acelera infinitas vezes um processo, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês. Lembra que eu falei da diferença da hipnose para hipnoterapia? Isso tem que ficar claro para vocês, tá, gente? A hipnose não faz porra nenhuma. O que faz é a hipnose junto com estratégias terapêuticas. Aí a gente consegue mudar um programa, tá bom? Vai ficar claro para vocês, relaxa. Bom, já que a mente subconsciente é muito poderosa e eu não consigo acessá-la de forma consciente, por que eu não acesso? Porque existe um protetor aqui, uma camada protetora, e vocês estão vendo ela aqui, ó. A gente chama isso de subconsciente. O subconsciente é como se fosse uma camada protetora da mente subconsciente. Nada entra na mente subconsciente sem a autorização do fator crítico, a não ser que eu consiga dar um lé no fator crítico. Como que eu dou esse lé? Como que eu engano o fator crítico? Através Tira ele de cena. Como? Tira ele de cena com a hipnose. Isso. Para eu tirar ele de cena, eu preciso de uma estratégia. A estratégia que eu utilizo é a hipnose. Tudo bem? Eu utilizo a hipnose para acessar a mente subconsciente. E lembra o que é a hipnose para Caime, gente? O que Caime fala? Eu pedi para vocês anotarem. Leia para mim. O que é a hipnose para Jerry Caime? Lembra? Cássia.
É atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. Ótimo. Então, a hipnose é atravessar o fator crítico. Olha o fator crítico aqui, ó. A hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Onde que eu estabeleço esse pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável? Onde que é? Na mente? Subconsciente. Muito bem, na mente subconsciente. E a partir do momento que eu coloco qualquer coisa aqui na mente subconsciente, isso se torna Sentimento aceitável. uma verdade. Uma verdade. Se eu imagino que eu estou comendo uma maçã, mas eu estou comendo uma cebola, mas como que explica eu estar sentindo o gosto de uma maçã se eu estou comendo uma cebola? É porque a minha mente subconsciente comanda a porra toda. E se eu, por hipnose, eu acesso a mente subconsciente, eu trago aqui uma mensagem de que aquela maçã, aquela cebola tem gosto de maçã, ela passa a ter gosto de maçã. A mente subconsciente é a dona do pedaço, né, professor? É a dona do pedaço. Muito bom. Quem foi que falou isso? A Penha. Penha, parabéns, é isso. É a dona do pedaço. Agora, eu posso ser parceiro da dona do pedaço utilizando a hipnose. E eu faço isso na minha vida, e eu faço isso na vida dos meus pacientes, dos meus alunos. Como? Através da hipnose. Através da hipnose eu posso acessar a mente subconsciente e, por exemplo, as emoções, todas as emoções não estão na mente subconsciente? Todas? Eu posso acessar uma emoção, por exemplo, insegurança. Eu acesso a insegurança, eu apago esse programa e instalo um outro. Eu acesso ele e coloco outro através de estratégias terapêuticas que vocês vão aprender. Amanhã vocês vão entender como é que funciona isso. É como se fosse Matrix. A pessoa aprende tipo, Kung Fu assim, do nada. Tipo Matrix, quem é que falou? Lucas, tipo Matrix. Inclusive, eu vou fazer uma live com o Lucas Naves na segunda-feira, e o Lucas tem uma metáfora bem interessante sobre essa Matrix. Mas, enfim, a sua mente subconsciente manda em tudo, cara. E se você conseguir mandar na mente subconsciente, você manda em tudo. Aí faz sentido o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Aí, nesse momento, faz sentido. Ok? Isso. Agora, para isso fazer... Como, dona Maria? Perdão, professor. Imagina. Eu gosto muito do Joseph Murphy, porque eu tive o contato com ele com 17 anos, por isso que eu te falo, né? Depois isso é uma história. Muito bom, show de bola, super poderoso, né? Fez muito sentido na minha vida também, Ana Maria da Penha, mas fez mais sentido quando eu comecei a utilizar, ao invés de utilizar visualizações, como ele fala, eu passei a utilizar a auto-hipnose através de sentir. Sim. Aí eu passei a utilizar emoção no lugar de visualização. Eu usava a visualização para criar emoção. E como a emoção... Olha só, volta aqui, ó. Onde as emoções estão? As emoções não estão na mente subconsciente? Sim. Então, se eu faço uma mudança de forma emocional, eu estou mudando dentro da mente subconsciente. Tem muito mais poder, não tem? Muito. Quando ele pede para a gente fazer a visualização, quando for dormir, fazer aquele relaxamento, ele diz, fecha, respira, fecha os olhos, respira, e diz riqueza, 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 por 5 minutos, é mais fácil a gente fazer através da hipnose, mas, na verdade, ali era uma auto-hipnose. Quando você fala... exatamente. Ele tenta uma estratégia, né, para você... Na verdade, o que você vai fazer? Aí eu vou entrar em neurociência aqui, que é um dos conceitos básicos também, a gente vai entrar daqui a pouco. Quando você fala riqueza, 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 de alguma forma, você vai acessar uma sinapse no seu cérebro que traz toda a referência de riqueza que você conhece, que você imagina que faz sentido para você. Então, sinapses vão sendo acesas, você vai reforçando essa sinapse. E aí ela fica mais fácil de ser acessada. Se você consegue acessar essa sinapse e colocar nela um cunho emocional e perceber e trazer essa riqueza para a sua vida, isso passa a ser um programa seu. Por exemplo, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou rico, Se você começa a se sentir rico, se sentir milionário, significa que você instalou um programinha de eu sou rico, eu sou milionário na sua mente. O que vai acontecer?
O que vai... Só um minutinho, Jonas. O que vai acontecer? A sua mente vai trabalhar de forma que qualquer comportamento diferente de um comportamento de milionário vai te desagradar. Por que vai te desagradar? Porque não é sua essência mais. Tem um programa de milionário ali. Aí o que acontece? Se para ser milionário você vai ter que trabalhar dobrado, você vai passar a trabalhar dobrado. Se para ser milionário você vai ter que criar estratégias para ganhar dinheiro, você vai começar a ficar incomodado até que você crie estratégias para ganhar dinheiro. E é isso que ele fala. Só que com a hipnose fica mais fácil, mais poderoso. Bem mais. Mais Eu poderoso. ia dizer, com relação a isso, é que uma vez que as emoções são mais fortes, se você tiver também algumas crenças limitantes com relação a ser rico, corre o risco de você mentalizar isso e acabar acontecendo o contrário também. Então, antes, você tem que instalar um outro programa. Ser rico é bom. Exatamente. Faz sentido, faz sentido. E aí é por isso que a gente trabalha pesquisando, entendendo essas crenças limitantes. Aliás, os pacientes entreguem para a gente, e a gente ressignifica essas crenças limitantes e pergunta para ele, o que você quer no lugar disso? Aí ele fala, eu quero tal coisa, e a gente trabalha essa tal coisa com ele. Não tem, eu falei isso, professor, mas é sério. Não é assim de qualquer forma, Sim, né? Eu concordo com a senhora, eu concordo. Faz muito sentido isso para mim. Eu conheço muito bem o livro e uso as estratégias com hipnose. É porque eu faço. Se funciona para a gente, por que não pode funcionar para os outros, né? Concordo. Não é? Ok. Então, mente consciente, mente subconsciente, fator crítico. A mente consciente ela é responsável, como vocês viram, pela mente crítica, racional, analítica, pela memória funcional, correto? A mente subconsciente é responsável por memórias de longo prazo, emoções, hábitos, ela evita a mudança, ela aceita facilmente as emoções negativas, as mudanças negativas e dificulta as positivas. Olha só como isso é louco. Qual o último elogio, Maria da Penha, você lembra ter recebido? Ontem. Ontem? Ontem. Qual foi de um ex-presidiário que esteve no meu escritório, ele teve acho que 6 anos de tranca e ele saiu totalmente desnorteado. Certo. Totalmente desnorteado. E quando ele sentou na minha frente, eu conversei com ele, eu falei assim, olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Ele falou, quem? Eu falei, Marcelo Bianchini. Tá? Não sei se você conhece. Marcelo Bianchini Oficial. Eu falei assim, vai na página do Marcelo Bianchini. Ele fez a mentoria e se encontrou e já está trabalhando, já está com uma empresa aberta. Legal, show de bola. Muito bom, parabéns, parabéns. Veio rápido. Chamou de anjo, né? Veio rápido, não é normal. Agora, um elogio pessoal. Foi quando... sim, elogio pessoal que você está dizendo Bom, elogio pessoal. Não, eu fiz hoje e recebi em troca. Uma crítica. Né? Crítica... Crítica eu recebi, acho que é uma semana. Aquela situação, você quer ser muito correta. E quando a senhora lembra da crítica e lembra do elogio, o que vem mais forte? O que pesa mais, a crítica ou o elogio? Apesar de tentar trabalhar, mas hoje eu sinto elogios, tá? Mas já sofri muito com a crítica. Certo. Mas a crítica vem mais fraca do que o elogio, então? Inconsciente. Não, às vezes, mas nesse caso mais forte. Ok. O que é normal? A crítica vir sempre mais pesada do que o elogio. Você pode receber 20 elogios, ficar super bem, mas vem uma pessoa e fala assim, nossa, seu cabelo não está legal, seu mundo cai. Aí você fica mal. Por quê? É uma característica da nossa mente subconsciente aceitar melhor as questões negativas ou assimilar as questões negativas e ter mais dificuldade de aceitar as positivas. Se você começar a buscar nas suas lembranças, você vai buscar mais lembrança negativa do que positiva. É um padrão. Isso acontece com todo mundo. Por quê? Geralmente as questões negativas elas vêm com uma intensidade emocional maior e nosso cérebro aprende por emoções. Isso é muito normal, isso é muito comum. E na clínica isso é muito comum. Faz muita diferença você entender disso,
perceber isso, saber disso, para você ajudar o seu paciente quando ele chega sentindo uma dor, né? Isso acontece com a gente também. Se a gente parar para olhar para dentro da gente, a gente vai perceber isso. É uma característica da mente subconsciente. Verdade. Bom, e aí vocês entenderam que a mente subconsciente ela é responsável também. Ela evita mudanças. Por que a mente subconsciente evita mudanças? Mudar na mente subconsciente demanda muita energia, gente. Tem um programa lá, eu sou preguiçoso. Mudar esse programa gera muito desconforto, gasta muita energia. E a nossa mente, lembra que essa porcariazinha desse cérebro gasta cerca de 30% da sua energia? Seu cérebro só quer viver, sobreviver. Ele não quer continuar gastando energia. Tá bem? Então, ele vai fazer de tudo para evitar a mudança. E é essa a grande dificuldade da psicoterapia tradicional. Porque na psicoterapia tradicional, nós trabalhamos com o sujeito a nível consciente. A nível consciente, dificilmente a gente consegue conduzir o sujeito com estratégias poderosas ao nível subconsciente. E aí a gente vai usar muita força de vontade e estratégias que vão tentar superar o fator crítico para acessar a mente subconsciente e mudar um programinha que está instalado lá. Essa é a grande dificuldade da terapia tradicional, seja as estratégias da TCC, seja da Gestalt, seja do humanismo, enfim, qualquer que seja a estratégia, seja da psicanálise, qualquer que seja a estratégia que não utiliza a quebra do fator crítico, né? Ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E é por isso, a TCC é ruim. Porra nenhuma, é muito boa. Tanto que eu utilizo com a hipnose. A Gestalt é ruim. Porra nenhuma, a psicanálise é ruim. Não. Ela se propõe a trabalhar do outro sujeito com uma estratégia diferente. A TCC, dentro das abordagens da psicologia, é a estratégia talvez a mais poderosa, mais rápida de todas. E mesmo assim, por exemplo, você vai tratar uma fobia, você precisa de 6, 8, 10 encontros. Com a hipnose, você precisa de 15, 20 minutos. Usando a estratégia certa, a forma correta. Quer dizer que a hipnose seja melhor? Não. Quer dizer que a hipnose se propõe a trabalhar de forma mais rápida. Ponto final. Não é que é melhor. A proposta é diferente. E agora, tem uma coisa que para mim faz muito sentido. Para mim, eu já disse para vocês, quem tem dor tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Mas muitas vezes isso não é verdade para o meu paciente. Eu já tive paciente de depressão que estava em depressão há mais de 20 anos, que usar uma estratégia rápida com ele não o auxiliaria. Porque, imagina, o cara, 20 anos de depressão, ele falava comigo assim, Kim, é difícil de acreditar que em 3, 4 encontros eu vou sair dessa depressão. Eu falava com ele o seguinte, quem disse que você tem que sair em 3, 4 encontros? Você sai no tempo que você quiser. Mas foi fato que no terceiro encontro ele já não tinha sintoma mais. Tudo bem. Só que na cabeça dele não fazia sentido. Ok, a gente continuou o processo por mais quase 3 meses. Toda semana ele vinha me ver. Até que um dia ele falou, cara, eu não preciso mais. Tudo bem, foi meu paciente mais longo, mas não fazia sentido para ele. 20 anos. De repente, em 3, 4 encontros, eu não sentia mais aquela dor. Não fazia sentido para ele. Tá tudo bem. A gente continuou o processo. Que foi basicamente bater papo. Não tinha mais o que fazer, mas foi o processo de maturação dele. Então, nem sempre isso é uma grande verdade. Na esmagadora maioria das vezes, seu paciente vai ter pressa, mas nem sempre. Fiquem atentos a isso, porque isso pode ser o botãozinho que falta você virar aí para você ter um pouco mais de resultado ou ter muito mais resultado na sua clínica. Entender essas nuances. Deixa eu ver quem está no chat. Tem alguma mensagem aqui? A crítica vem mais forte. Verdade, Cássia, eu acho. Bom, gente, até aqui, isso é muito importante, tá? Lembra que essa aula é para falar sobre conceitos. A gente tem que ficar bom nesses conceitos. Eu preciso que vocês estejam bons nesses conceitos para amanhã vocês ficarem excelentes nas estratégias, tá bem? Até aqui, tudo bem? Tenham dúvidas, por favor. Lucas, sim. Dúvida? Magno. Boa noite a todos aí. Kim, você falou que ia falar sobre a questão da hipnose e o transe. Eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre isso. Hipnose e transe, ok. Vamos lá. Obrigado por lembrar. Valeu. Ok.
Gente, toda vez, prestem bem atenção, quando eu estou na mente subconsciente, utilizando a mente subconsciente, toda vez, qualquer momento da sua vida, que você estiver utilizando a mente subconsciente, você está em transe. Anotem isso. Toda vez que eu conduzo o sujeito para a mente subconsciente, ou toda vez que eu estiver dentro da mente subconsciente, eu estou em transe. Tá bem? Por exemplo, vou pegar alguém aqui. Vou fazer isso agora. Deixa eu pegar alguém aqui. Vou pegar um voluntário. Voluntário. Vai você mesmo, Magno, abre aí. Abre sua câmera. Ok. Aqui, eu tô aqui dentro do carro, cara. Tudo bem. Vamos lá. Magno, é o seguinte. Vou pegar você para exemplificar isso. O Magno vai entrar em transe agora, viu, galera? Prestem atenção. Treinamento. Não. Treinamento de... Deixa eu mutar aqui o... Eu vou colocar o Magno em transe. Olha só que louco isso. Vocês fazem isso todo dia. Magno, você tem uma filha, um filho ou uma filha, não tem? Tem um filho e uma filha. Um casal. Quem é o mais velho? Meu filho tem 13 anos, minha filha tem 10. 13 anos. E o relacionamento, como é que é com os dois? Ótimo. Ótimo. Inclusive, Caldas com meu filho, que ele tá jogando campeonato aqui. Tá jogando campeonato? Que campeonato? Isso. Ele joga futebol. E aí eu tô com a delegação deles aqui. Massa, cara. E ele curte que você vai acompanhar ele aí? Curte, com certeza. Você já ganhou um abraço dele, assim? Um abraço que você sentiu amor? Amor de verdade. Principalmente quando ganha o campeonato. Principalmente quando ganha o campeonato. E aí você sente uma sensação gostosa? Muito bom. Sabe aquele abraço forte, gostoso? Sim. Ele já te olhou no olho assim e falou, cara, você é foda, gosto de você, te amo. A minha filha é mais carinhosa do que meu filho. Ela é mais carinhosa, legal. E ela já te deu um abraço e falou, te amo? Nossa. Gente, só falta sair lá dos olhos. Olha só o que está rolando com o Magno. O Magno já está em transe, tá bom? Só para vocês entenderem. Por que eu sei que o Magno está em transe? Primeiro que tem os sintomas que ele apresenta. E ele apresenta muito. Eu já conheço ele. Ele apresenta sintomas com muita facilidade. Você sentiu, quando eu falei do abraço da sua filha, você sentiu o abraço dela aí, Magno? Você percebeu assim? Tinha emoção? Sim. Beleza. Olha só. Se eu fiz o Magno se emocionar, e a emoção veio, ok? E se a emoção é algo que está instalado na mente subconsciente, e hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável, eu provoquei transe num primeiro momento e hipnose. Quando foi que eu provoquei transe? Em qualquer momento que eu acessei a mente subconsciente. Ou que você acessou, na verdade. Quem acessou foi você, né? Eu te guiei e você acessou a mente subconsciente. Toda vez que você acessa a mente subconsciente, seja conduzido ou não, nós temos o transe. Tudo bem? Quando seu paciente fala, nossa, eu estou morrendo de tristeza, estou deprimido, ele está em transe. Não, você não precisa nem se preocupar em fazer indução com ele, se você conhecer a metodologia que eu ensino para vocês no HC no regressivo. Nem precisa fazer indução, ele já está em transe. É só você criar as outras estratégias que você tem hipnose com ele. Tá bom? Agora, o que é a hipnose? A hipnose é a junção do transe com a sugestão. Aí você precisa criar estratégias para o sujeito aceitar a sua sugestão. Por exemplo, você estava aceitando a minha sugestão. Por quê? Eu já tenho autoridade com você, já tem rapport, né? Você já sabe que eu não te faria mal de forma alguma, você confia em mim. Então, você me permitiu te conduzir até a sua mente subconsciente e acessar uma emoção lá. Provavelmente, e eu vou alucinar aqui, veio memórias passadas da sua filha e do seu filho. Provavelmente mais da sua filha, porque você trouxe mais fisiologia da sua filha. Né? Vieram memórias. Memórias que você talvez nem lembrava, mas você lembrou naquela conversinha rápida que eu tive com você. É verdade isso? Verdade. Transe. Alguém me perguntou, é possível buscar memória? Se você souber fazer, você faz. Eu fiz com ele agora. Eu não sei de quando foi a memória, eu sei que veio. Estava implícita.
Tudo bem? Então, você entendeu que a hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente, estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável dentro da mente subconsciente. Mas toda vez que eu acesso a mente subconsciente, eu estou em transe. Se eu estou triste, eu estou em transe. Se eu estou feliz, eu estou em transe. Se eu estou repetindo algo, por exemplo, puxando um cabelo, uma mania, um toque, eu estou em transe. Toda vez que eu faço aquilo, eu estou em transe. Toda vez que eu rodo no automático, eu estou em transe. Ok? Entendi. E a hipnose é alguém te conduzir a esse transe e sugestionar para que você faça ou deixe de fazer algo. Aí é a hipnose. Entendi. Esclareceu? Sim, obrigado. Valeu, imagina. Pessoal, dúvidas? Até aqui, tudo bem? Tá tudo bem? Certo? Sério? Então, vou continuar, hein? Ótimo. Beleza. Então, a gente já entendeu o que é a hipnose, o que é o transe, nós já entendemos o modelo da mente. Isso aqui é fundamental para amanhã vocês começarem a aplicar as estratégias que eu vou trazer para vocês, tá, gente? Não é blá, 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 é importante que vocês saibam disso. Bom, outro conceito importante... deixa eu tirar essa caneta aqui, senão não vai passar. Outro conceito importante para trazer para vocês é o conceito das sinapses. O que é uma sinapse? Sinapse é a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para uma célula receptora com o objetivo de causar uma resposta no organismo. Acontece graças à sinapse na região de proximidade entre a extremidade de um neurônio e uma outra célula. A gente falou de duas sinapses aqui. Uma, que é um impulso elétrico, né? Um impulso nervoso. É uma ligação entre uma célula neural e uma outra célula neural. E a gente falou de uma sinapse aqui, que é uma fenda que existe entre cada neurônio. Existe uma fendazinha, um espaço entre um neurônio e o outro. A sinapse é alguém com... Cris Costa, bem-vinda. Tem alguém com o microfone aberto aí. Bom, a sinapse, então, que a gente vai utilizar nesses conceitos, que a gente vai trabalhar amanhã e depois, é a sinapse, que é a ligação, são os neurônios que estão acesos em determinados momentos. Por exemplo, se você vai falar o seu nome, quando você lembra o seu nome, acende um monte de neurônios, uma cadeia de neurônios no seu cérebro, que fazem menção ao que é aquele nome para você. O seu nome não é só o seu nome. O seu nome tem uma cadeia de sinapse que vai trazer o seu nome o som do seu nome, por exemplo. Aí vai trazer uma outra cadeia, vai acender e vai trazer comportamentos, atitudes, enfim. Quem você é está representado dentro dessa sinapse quando você fala o seu nome. Então, quando você fala o seu nome, você não está só falando o seu nome, você está falando quem você é. Lembra que lá no início do treinamento, eu falei para vocês sobre nome, trouxe uma frase do Dale Carnegie, que o nome de uma pessoa é a coisa mais doce que ele pode ouvir, enfim. Você lembra que eu falei sobre isso? Por quê? Quando você pensa no seu nome, você não pensa só no seu nome, não é só o seu nome que vem. Vem toda uma estrutura por trás daquilo, quem você é. Não é verdade? Mas tudo isso acontece por causa da sinapse, esse conjunto de neurônios que se acendem e trazem esse monte de informação para você. Assim acontece, por exemplo, quando o sujeito te procura e fala: Kim, eu tenho medo de barata. Quando ele fala de barata, ou pensa em barata, ou imagina uma barata, ou lembra de uma barata, ou vê uma barata, acende na mente, no cérebro dele, uma cadeia sináptica, ou seja, uma série de neurônios se acendem que vão causar nele taquicardia, sudorese, boca seca, coração dispara, a perna treme, dá vontade de ir no banheiro, ele chama isso de fobia, pavor, medo. Mas, na verdade, isso é apenas uma reação fisiológica, né? Graças a uma sinapse ou um conjunto de sinapses que estão sendo acesas no cérebro dele. Tá bem? Aqui, por que isso é importante? Porque vocês vão aprender amanhã e depois como ressignificar essa sinapse, ou seja, como mudar essa sinapse. Ao invés dessa sinapse trazer desconforto, ela vai passar a trazer conforto ou ser neutra. E assim a gente vai dessensibilizar
a gente pode usar, inclusive, estratégias da TCC, por exemplo, de sensibilização sistemática, utilizando hipnose, e acelera esse processo. Então, eu vou ensinar isso para vocês amanhã, tá bom? Por isso que isso é importante. Um outro conceito importante também da neurociência é a lei de Hebb. O que é a lei de Hebb? A lei de Hebb fala que quando um neurônio se acende, ela fala o seguinte, ó, quando um axônio da célula está perto o suficiente para exercitar a célula B, e repetidamente ou persistentemente participa de disparos, algum processo de crescimento ou mudança metabólica ocorre em ambas as células. De tal forma que a eficiência de A, como uma das células disparando B, é aumentada. No final das contas... Ele tem conhecimento, mas ele é bom de prática, ele não é bom assim de passar, não. Tem alguém aí que está deixando a parada, o áudio aberto e está atrapalhando. Wesley. Vamos, isso, obrigado, Wesley. Então é o seguinte, galera, olha só. O que isso quer dizer? Que quando os neurônios disparam juntos, eles se conectam, ok? Quando a gente acende várias cadeias sinápticas juntas, elas se conectam. Por que isso é importante para a gente? Amanhã vocês vão aprender a acessar a cadeia sináptica do problema, por exemplo, ansiedade. O sujeito vai acessar a cadeia sináptica da ansiedade. E aí, por exemplo, ele fala que o recurso que ele quer é calma. Você vai acessar a cadeia sináptica da calma também. E aí depois, só que essa aqui, que é o recurso, você vai acessar com mais força, com maior poder. E a do problema com menos poder. Depois você vai acender as duas juntas no mesmo evento. E vai fazer isso até que o cérebro dele escolha a cadeia que está mais forte. E no caso vai ser a positiva. Isso vai fazer com que a negativa desapareça. Isso é a lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos se conectam. Então nós vamos aumentar a cadeia neural para ressignificar. E quando a gente aumenta essa cadeia neural, a gente apaga aquela negativa e aumenta só a positiva, a ponto do seu cérebro escolher a sinapse mais forte para economizar energia. Lembra que seu cérebro quer economizar energia? Então, ele vai acessar a sinapse mais poderosa, mais forte, porque essa gasta menos energia, ao ponto da outra desaparecer. Kim, eu não estou entendendo porra nenhuma, eu vou te explicar melhor. Eu vou trazer uma metáfora para vocês. Entendam esse processo como se fosse o seguinte. Imagina um pasto, aqui na minha região eles chamam de manga, onde o gado fica comendo capinzinho. Sabe o capim do gado? Aqui na minha região eles chamam de manga. Eu conheço como pasto. Imagina que você tem um pasto verdinho que o gado nunca entrou. O gado vai entrar a primeira vez, e não sei se vocês já perceberam, mas uma vaquinha vai atrás da outra, né? Tem até a musiquinha lá, onde a vaca vai, o boi vai atrás, é mais ou menos aqui. Esse gado, digamos que esse gado vai procurar um lugar para beber água dentro desse pasto. Então, ele vai fazer um caminho a primeira vez. Todos os animais vão atrás do primeiro. E aí, aonde eles vão passando, vai fazer o quê? Vai amassando. Só que ele só foi beber água uma vez. Essa vez que ele foi e voltou, não foi suficiente para criar um caminho. Mas amanhã ele vai de novo, vai passar, sabe onde? No mesmo lugar que ele passou hoje. E aí começa a amassar mais o matinho. Com uma semana, onde eles passaram ali, ida e volta, vai virar um trieiro, que a gente chama, não é isso? Um caminho, um trilho. Porque eles passaram tanto ali que foi matando os matinhos, e aí virou um descampadozinho ali naquele caminho que eles passaram. Faz sentido? O caminho ali é muito mais fácil de passar agora do que era antes. É mais fácil passar por esse caminho para chegar lá onde eles tomam água ou pelo meio do mato? O que vocês acham, Maria da Penha? Pelo caminho que fizeram, é óbvio. Pelo caminho novo. Por quê? Lá demanda menos energia. Sim. A mesma coisa acontece nos processos de ressignificação, utilizando hipnose e trabalhando essa sinapse. Nós vamos fazer com que o caminho novo fique tão forte e tão fácil de ser acessado que o seu cérebro não vai querer mais acessar o caminho ruim, o caminho negativo, aquele caminho do problema. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando barata, quando eu ver a barata, ao invés de disparar o medo, eu vou trabalhar a segurança, por exemplo. Ao invés de dar medo, vai me dar segurança, 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 até que o medo vai desaparecendo e fica só a segurança.
É isso que vocês vão aprender a fazer. Ok? Então, os neurônios que disparam juntos Eles se conectam. se conectam, a conexão à sinapse é mais poderosa. Isso, como eles se conectam, a gente vai aumentando essa conexão para ela ficar tão forte, tão grande, que ela seja maior do que a outra, e aí seu cérebro seja mais fácil para o seu cérebro acessar essa daqui, que é a positiva e não acessa a negativa. Neurociência. O nome disso é ressignificação. É o que a gente busca dentro da TCC, é o que a gente busca na Gestalt, é o que a gente busca em todas as estratégias de psicoterapia, que se você pensar, é isso que a gente busca fazer. Só que com hipnose a gente faz isso de forma mais rápida, vocês vão ver isso acontecendo. Mais rápido. Porque a gente vai direto aonde? No subconsciente. No subconsciente, ou seja, a gente acessa direto o problema. Nós acessamos direto a cadeia sináptica do problema. Causa, né? Exato. Também. Ótimo, ótimo. Pode ser pela causa ou não. Nem sempre é pela causa. Você não precisa sempre buscar a causa, não. Eu sei que lá você aprendeu a causa, mas aquilo é para vender curso, não precisa. Muitas vezes é importante, mas nem sempre. Por isso que acho interessante te ouvir, porque a técnica que eu mais gosto, que eu me apaixono, e até agora, graças a Deus, eu tive, posso dizer, 100% de sucesso. Mas te ouvindo, fiquei encantada. Tá? Bacana, obrigado. Fiquei encantada, muito encantada, tá? Meus parabéns. Obrigado. Ótimo, obrigado mesmo, de verdade. Bom, de pessoal, coração. Aqui a gente ainda está na introdução, como eu disse para vocês. Então, nós falamos aqui sobre mente consciente, mente subconsciente, onde os nossos programas são instalados, e nós falamos como acontece essa ressignificação através das sinapses, ok? Nós vamos já para 11 horas da noite, já tem 2 horas que vocês estão me aguentando aqui. Eu gostaria de saber se existem dúvidas acerca do material que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Até aqui. Jonas. Eu estava com o microfone ligado aqui, que eu estou testando aí nos aparelhos, falei que eu estava aprendendo ainda a trabalhar. Mas o que acontece? A única coisa que eu vi diferente aqui na psicanálise, apesar de que é bem mais antigo do que você está ensinando, parece que só falava sobre mente consciente e inconsciente. No caso, você está fazendo uma outra subdivisão e jogando o que Freud diria que é inconsciente, você está colocando como subconsciente e criando outra etapa abaixo ainda. Deixa eu fazer algumas observações aqui e vou te explicar um pouco mais, tá, Jonas? Primeiro que hipnose não é mais moderna do que a psicanálise, não, tá bom? A psicanálise, ela nasce da hipnose. Freud, quando ele desenvolve a psicanálise, na verdade, a psicanálise, ela parte ali da associação livre, depois de Freud conhecer a hipnose, lá nas escolas de Saint-Pétri, ele desenvolve uma estratégia baseada inicialmente na hipnose de associação livre, tá? A hipnose, ela vem, os relatos que a gente tem da hipnose, os mais antigos, é dos templos dos sonos, lá de 3.000 anos atrás, dos sumérios ainda, tá? Então, a hipnose é muito mais antiga do que se imagina, do que se fala. Aliás, a única forma de se fazer psicoterapia até mais ou menos 110, 120 anos atrás, a única estratégia de psicoterapia que existia era a hipnose, com outro nome que chamava-se na época de mesmerismo, tá bem? Então, é muito mais antigo, tá bom, Jonas? E sim, esse conceito de mente subconsciente, mente inconsciente, Freud usou o inconsciente, né? De forma bem... Aliás, foi Freud que popularizou o inconsciente, mas não foi ele que criou, que fique claro isso. Mas era só uma forma, quando ele trouxe as metáforas de id, de ego, superego, era uma metáfora para explicar o funcionamento da mente e do comportamento humano. Assim como essa metáfora que eu trouxe para vocês também tem a mesma função, a mesma funcionalidade. Só que a gente muda alguns nomes, alguns elementos. Na verdade, quem mudou foi Caio. Desculpa, gente. E a gente muda alguns elementos, tá bom? Mas se você pesquisar, se você for bem a fundo sobre o que Freud falava,
sobre a divisão da mente, você vai ver que no final das contas é tudo mais do mesmo. O que Caime fez foi talvez simplificar um pouco, né? Trazer isso de uma forma um pouco mais simples, mas no final das contas ele fala exatamente a mesma coisa que Freud falava, só que de uma forma mais pop, porque o Caime era pop e é mais fácil de você entender. Faz sentido aí, Jonas? Se não fizer, cara, tudo bem também para trazer. Conseguir. Porque no final, né, como diz a filosofia, o que importa é a ideia que você põe dentro da palavra, né? Não a palavra em si. No final das contas, o que importa mesmo é a mudança do sujeito, né? Ele receber aquilo que ele foi buscar. Isso é o que importa. No final das contas, né? Porque muita gente fica brigando por teoria. Não, que é melhor, que a minha é melhor. Eu falo, foda-se, o melhor para mim é que o paciente sair batendo no peito e falar que tá tudo bem, tá feliz. Isso que é importante para mim, né? Como terapeuta. Tá ok, tá entendido aí. Obrigado pela resposta. Imagina. Gente, até aqui, ok? Valeu, tá valendo até aqui? Ótimo. Eu estava com sono, comumente eu não durmo cedo, hein, professor? Então, eu fiz uma auto-hipnose para o sono ir embora. Eu estou completamente acesa, parece que estou acordando às 5 da manhã. Uau, show de bola. Que maravilha. Bacana. Mas eu tenho uma notícia triste para vocês. Qual? Nós estamos finalizando a parte de hoje, que é essa introdução. Sim. E aí, sério, só que eu vou finalizar hoje, amanhã pela manhã, a Ju vai mandar um conteúdo para vocês, um material para vocês irem degustando, e aí a gente entra amanhã naquela segunda fase. Essa é uma fase, gente, mais chata, teórica, né? Mas tem que ter ela, para vocês entenderem esses conceitos, para vocês irem dando para vocês sacarem esse conceito, para que amanhã a gente possa aprofundar e ir bem além. E aí amanhã eu já vou trazer estratégia terapêutica para vocês e entender um pouco mais sobre como funciona o processo de mudança, tá bom? E, obviamente, aprender a hipnose, tá bom? Então, amanhã a gente tem muita coisa. Nossa aulinha hoje foi uma aula até rápida, 2 horas. Eu achei que a gente ia gastar umas 3 horas para trazer isso, mas foi rápida. Só que amanhã preparem o corinho, porque a coisa vai vir mais pesada, viu? Deixa eu ver aqui. Disponibiliza os slides para... Estão pedindo os slides, para eu disponibilizar os slides. Eu disponibilizo sim, seu José Nunes. Vou disponibilizar sim. Aliás, quem vai disponibilizar é a Juliana. Eu vou passar para ela e ela passa para vocês, tá bom? Só que vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês o slide completo com todos os dias, os 3 dias. Então, me cobra no último dia, que aí eu passo em PDF, passo com todos os slides para vocês. Pode ser? O que vocês acham? Melhor? Melhor. E aí vocês vão poder ter uma revisão, tirar as dúvidas, né? Vão ter revisão lá. E a gente vai passar mais algum conteúdo para vocês irem podendo se aprofundar um pouco mais. Tudo bem? Ótimo. Pessoal, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente tirar as dúvidas. Ficou alguma coisa? Todo mundo entendeu o que é hipnose, como que ela acontece? Hoje a gente falou basicamente do que é a hipnose, como que ela acontece, quais são os elementos que fazem parte do modelo da mente de Durkheim, que eu falei que é muito importante para a gente, o que é a mente consciente, o que é a mente subconsciente, o que é o fator crítico, qual a importância de cada elemento desse no processo, né? São as bases que amanhã a gente vai utilizar para fazer as estratégias de mudança e fazer a primeira hipnose, vão aprender hipnose. Gente, eu falei para vocês que vocês iam hipnotizar hoje, mas não, tá? É amanhã, tá bem? Me perdoe, eu falei que hoje vocês iam hipnotizar, eu lembro que eu falei isso mesmo, mas não é hoje não, é amanhã, tá? Porque vocês precisam amanhã fazer as estratégias. E detalhe, a gente vai fazer hipnose aqui amanhã também, viu? Vou fazer com vocês online aqui, para vocês verem que é possível. Quem? Oi. Ronald, pode vir, Juan. Ronald. Existem alguns casos clínicos que não sejam tratados pela hipnose? Claro que sim. Claro que sim. Hipnose não é mágica, né? Agora eu vou te falar uma coisa, Ronald. Quando você avança nos estudos de psicoterapia, você entende que até a coisa mais simples, o processo mais simples,
pode não ser tratado por nada. Porque se o sujeito não quiser, não for sujeito ativo, sujeito paciente, não for sujeito ativo no processo, nada que você fizer como terapeuta vai dar resultado, nada. E a gente ensina algumas estratégias para vocês, para que vocês possam entender quem é o paciente correto, quem é o paciente, como conduzir o paciente para ele se tornar o paciente correto, para ele se engajar no processo, para aí sim ele ter o resultado dele. Mais do que ter ferramentas, é importante que você conheça como engajar o seu paciente, como fazer com que ele aceite fazer tudo e qualquer coisa para sair daquela dor dele, encarar qualquer desafio e se comprometa com o processo de mudança dele. Então, meu amigo, assim, qualquer que seja a dor, ela pode não ser tratada nem com hipnose, nem com nada nesse mundo. Se o sujeito não quiser o processo, não acontece. Só mais uma coisa que você está falando com relação à dor, né? A gente ouve falar muito essa questão na psicanálise, né? Você vai tratar a dor do paciente. Uhum. Eu fiz uma viagem de São Paulo para Espírito Santo no domingo, e a esposa de um amigo meu que estava dirigindo, rapaz, a mulher, assim, ela tem medo de direção, ela não dormiu 12 horas sem dormir dentro do carro, sem conseguir pregar o olho, e sempre chamando atenção. Na hora que eu fui dirigir, ela chama atenção, olha o volante, olha a faixa, e aquela coisa toda. Eu falei assim, olha, eu consigo resolver esse problema seu. E ela desconversou, tipo assim, deu a entender, eu não quero resolver, eu quero ser assim. Então não tem como resolver. Aí pode ser, Jonas, pode ser que ela não viu em você a autoridade, e é uma coisa bem interessante. Pode ser que não houvesse naquele momento aliança terapêutica, ok? Que é um elemento extremamente importante para que o processo aconteça. Ou pode ser também que ela não quisesse de forma alguma que aquilo fosse realmente algo que ela quer guardar para ela, que aquilo é mais importante para ela. E aí a gente chama de ganho secundário. E é muito comum, tá? Aquilo é importante para ela que ela prefere ficar assim. Em tudo há um gozo, né? Em tudo. Faz sentido. A gente aprofunda bastante isso. Acho que o Márcio chegou a assistir uma aula quando eu falei sobre ganho secundário. A gente aprofunda sobre esse tema na sala de aula, porque é algo que acontece com uma certa frequência nos atendimentos, né? O sujeito tem tanto ganho secundário, o terapeuta ainda é inexperiente, não consegue investigar esse ganho secundário, ele pode fazer o melhor trabalho dele, mas se ele não identificou o ganho secundário, não responsabilizou o paciente, mostrou para ele, olha, é óbvio que a gente tem estratégia para fazer isso também. Tem um ganho secundário aqui, a gente precisa encarar ele, senão não tem processo. Mas depois que você faz isso também, a coisa acontece. Entendeu? Nesse caso aí, Jonas, pode ser um ganho secundário, pode ser qualquer desses elementos que a gente trouxe aí. E todo mundo passa por isso. Perfeito. Todo mundo passa por isso. Quem não passar por isso não está atendendo direito, está faltando alguma coisa. É verdade, né? Escutativa, né? Muito importante. Os humanistas aí, os rogerianos, escutativa é tudo. É tudo. É fundamental, né? Exatamente. É muito bom. Que legal. Agora, os danos secundários tem. Outro dia eu estava falando com minha mãe tem 95 anos. Eu estava dizendo assim para ela, olha, tem gente que tem umas dores de estimação. Sim, sim. Porque se ela perder as dores, tem gente, né? Se perder as dores, vai perder, tadinha, vou lá ver como é que ela tá, já tá tão sozinha. Se ela perder, ela não vai ter isso mais. Isso é comum na clínica, gente. Isso é comum. Agora, o terapeuta experiente, ele saca isso. E aí, se a sua abordagem mudar a ponto de mostrar, não é apontar o dedo e falar para você, é isso que está acontecendo, não é isso. Mas se você entender como trazer isso para o seu paciente, mostrar para ele que aquilo é o motivo da dor dele, e isso fizer sentido para ele, o processo de mudança acontece. É lindo, né? É lindo. É lindo. De fato, é lindo. Pessoal, dúvidas? Juliana Celeste, por gentileza, você está aí? Jujuca, estamos para encerrar aqui o primeiro... Deu uma melhorada aqui no cabelo, tá bom, gente? Você está ótimo. Estamos para encerrar, Ju, aqui o primeiro dia, essa é a introdução prevista. Amanhã eu vou te mandar algum material para você, alguns dos materiais que vão ser enviados para os alunos. Já falei com eles, tá? Amanhã cedo você me cobra, que eu já te mando, você manda para eles. Algum recadinho para essa galera? Eu acredito que aqui a galera aqui presente salvou meu contato, mas
o meu pedido para quem não salvou, salve o meu contato, senão não vai receber os avisinhos do curso, o material. Então, é isso. Tem que estar salvo, você não recebe material. Salve o contato da Ju aí, porque senão ela não consegue mandar na lista de transmissão para vocês não recebem, tá bom? Pessoal, não havendo mais dúvidas, eu vou liberar vocês para vocês poderem ter uma melhor noite, né? Agora amanhã a coisa vai pegar, tá? Amanhã vai ser bem mais pegado. Hoje foi a introdução, amanhã a gente vai ter umas práticas, vai ser diferente do dia de hoje, tá bem? Se tá tudo bem para todo mundo, sem dúvidas, meu muito obrigado para vocês, de verdade, do fundo do coração. Amanhã a gente está aqui de novo, se Deus quiser, nesse mesmo horário, 21 horas, e preparem o lombo, porque amanhã não acaba 23 não, tá bom? O conteúdo está bem denso para amanhã. Uma extraordinária noite, professor, para todos. Muito obrigada, hein? Obrigado, Ana Maria. Obrigado a todo mundo. Gente, boa noite. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Galera do chat. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Buenas, buenas. Deixa eu finalizar aqui.